Fala galera, eu tô gravando esse pós-jogo em casa, tinha prometido um pós-jogo na arena, acabou não acontecendo, até porque se eu esperar, não dava pra esperar muito, não tinha muita gente, não tava com a imprensa, então tinha que sair. Quando deu uns 4, 5 minutos do jogo tinha acabado, já tava praticamente o estádio vazio, o torcedor foi embora muito rápido, foi embora antes do jogo acabar, alguns torcedores. Mais um público ruim, a torcida muito impaciente, e a torcida é reflexo de um time dentro de campo. O Cuiabá mostrou que segue tendo dificuldade, vou ter que falar essa palavra, dificuldade pra caralho, essa é a palavra certa, pra cacete, de botar a bola dentro da rede. O Cuiabá não mostra jogadas ofensivas, o Cuiabá não mostra jogadas ensaiadas. O que mais irritou o torcedor a todo momento é que um time que era malvado, um time que era muitas vezes letal na bola parada, não consegue acertar um cruzamento pro Pita fazer o gol. O Cuiabá, que teve nos seus laterais um forte, o Matheus Alexandre jogando muito bem, fazendo até gol diante do Flamengo, e o Riquelme numa ótima passada. O Matheus Alexandre hoje era reserva e o Riquelme hoje era reserva. O Matheus Alexandre ainda entra, o Riquelme nem entrou. O Cuiabá, a dupla de zaga continua bem, eu acho que eu concordo comigo mesmo, né? Mas eu já tinha sugerido que o Alan Perriot devesse titular nesse jogo, ele foi, o Cuiabá, acho que na miolo de zaga não sofreu tanto. Na frente da área, série dando um pouco de espaço, quando o Vitória tentou, conseguiu chegar ao gol do Cuiabá, e o Vitória tentou pouco, né? Se o Vitória tivesse talvez uma outra estrutura, ou talvez um trabalho um pouco mais longo do Carpini, talvez pudesse até machucar o Cuiabá. Não foi hoje, o Vitória não conseguiu ameaçar o Cuiabá. Eu acho que pronto como esperado, não é aquela equipe agressiva, não é aquela equipe chata de jogar, que foi em toda a Série B e também foi no Campeonato Baiano. E o Cuiabá? O Cuiabá não lembra nem de longe a equipe do Antônio Oliveira. A equipe é uma equipe previsível, como eu falei, não tem jogadas ofensivas, e voltando o que irritou o torcedor, que tirou do sério o torcedor da bola parada. O Cuiabá teve 4, 5 faltas próximas à área, que eram bola para levantar na área. Eu acho que 4 delas foram cobradas seguramente pelo Max e uma pelo Cleison. As bolas levantadas na área eram ridículas. 3 delas foram direto para a mão do goleiro. Eu não sei nem o nome porque não trabalhou. Nos escanteios, a situação era pior. Cara, como torcedor, eu queria falar, vou falar uma coisa séria, puta que pariu. Essa que é a palavra também. O Cuiabá não conseguiu botar uma bola, um cruzamento, no meio da área. Tipo assim, a bola passar do primeiro pau pro Pita, pro Marlon, até pro Alan Imperial, que já fez gol de cabeça com o Cuiabá. Tentar alguma coisa. Todos os escanteios do Cuiabá que eu vi no jogo, eu cheguei 30 minutos do primeiro tempo, não passaram do primeiro pau. E o que passou do primeiro pau foi tão forte e foi tão alto que foi na risca da grande área do outro lado. Os laterais do Cuiabá não conseguiram passar. No último jogo, os laterais não acertaram cruzamento. Nesse jogo, eles nem tentaram. O Cuiabá sofreu em todos os aspectos. E não enfrentou uma equipe que dificultou a vida do Cuiabá. O Vitória armou as suas linhas e deu a bola para o Cuiabá, porque sabe da ineficiência do Dourado em atacar qualquer um. O Cuiabá sofreu contra todas as equipes que jogou no ano. O único adversário que o Cuiabá atropelou foi o Metropolitanos no jogo da volta e o Dom Bosco na temporada. O Cuiabá sofreu contra todos os times que enfrentou. Teve dificuldade ofensiva contra quase todos os times. É óbvio que aquele jogo da Copa do Brasil, o Cuiabá goleou lá naquele estádio amador lá que choveu, não tinha um lado verde, só água, parecia uma piscina. Mas assim, o Cuiabá vai demonstrando que não consegue evoluir. O Cuiabá não consegue evoluir. Você não consegue ver jogadas ofensivas. Se o Cuiabá tentasse uma jogada e falhasse, o torcedor entenderia que é uma falta de um treinamento de uma equipe que tem um treinador há menos de um mês. Mas nem isso. E aí, não dá para dizer
que o problema era o técnico. Encheram a porra do saco para ter um técnico. Tem um técnico. E a coisa não melhora. Você não vê mudança. O que piora pro torcedor do Cuiabá é que o Fernando Sobral, que é o melhor jogador do Cuiabá na temporada, faz 2 jogos ruins. Que é o único cara que tenta algo diferente. Se não fosse o Fernando Sobral, o Cuiabá não teria passado pro playoffs da Sul-Americana. Se ele não arrisca um chute e mata o goleiro contra o Garcilasso, a gente não tava tendo essa conversa sobre o Palestino. O Cuiabá não conseguiu apresentar nada. O Cuiabá não conseguiu apresentar nada. E o torcedor está completamente, está cheio da razão de criticar e reclamar. O Cuiabá pegou a pior equipe do campeonato ao lado do próprio Cuiabá. O Vitória tentou alguma coisa no início do jogo. Quando viu que não estava conseguindo, decidiu arrancar um empate. Que é bom, é péssimo pro Vitória, mas é melhor que uma derrota. 6 derrotas seguidas o Vitória estava vindo. Então assim, não dá para entender. Não dá para entender. Eu posso chegar aqui e criticar e destruir o trabalho do Petit? Seria muito fácil e medíocre fazer isso. Porque esse time não jogava bola com o Petit e sem o Petit. Antes do Petit era a mesma coisa. Era um time muito espaçado e bagunçado. Hoje você vê um desenho tático. Não funciona. Mas você vê um desenho tático do Cuiabá. Você vê que os laterais não passam tanto. Você vê às vezes você vê o lateral por dentro e o ponto aberto. Você vê o Lucas Mineiro fixo, tentando auxiliar os zagueiros na saída de bola. Mas não vê algo diferente. Por que o torcedor adora o Cafu? Ama odiar o Cafu? Porque o Cafu ele é limitado, mas ele entra no jogo, ele tenta um drible e quase faz um golaço no jogo. Talvez a única grande jogada do Cuiabá ao lado da bola na trave do Pita no primeiro tempo. O torcedor do Cuiabá respeita, critica pra caramba também, mas respeitou hoje até mesmo o Derek, que erra muito quando entra. Mas ele tentou. Na primeira jogada do Derek, ele dribla 2 e dá o passe, o cara erra e ele sofre a falta na sequência. Então assim, o Cuiabá não conseguiu mostrar nada. E o meio de campo é órfão. O meio de campo não tem nenhuma criação. O Lucas Mineiro não conseguiu dar um passe diferenciado no jogo, que é uma característica do Lucas Mineiro. Mas não dá para esperar que ele dê ótimos passes todos os jogos. E o torcedor do Cuiabá reclama que ele não deu nenhum passe até agora. Talvez eu tenha exagerado. Mas a característica do Lucas Mineiro, quando foi contratado, era para dar esses passes diferenciados que quebra a linha. Que muitas vezes o Alain Imperiur deu na temporada passada. Quando abria os pontas, às vezes o Davidson queria uma ponta, o Pita queria para outra. O Cuiabá conseguia brigar e rolar para o meio para alguém chegar. Às vezes o Cleison fez isso. Hoje o Cuiabá mudou. Botou Railan no lugar do Matheus Alexandre. Botou Eliel no lugar do próprio João Tacafu. Fez mudanças. Na verdade, do Max no último jogo entrou de ponta, hoje está de meia. Agora tem que falar. É difícil não falar. Que mais uma partida muito ruim do Max. Muito ruim do Max. O Max, ele chega no Cuiabá e pede a 10 do Cuiabá. Ou caiu no colo dele, não sei. Não estava lá quando isso foi definido. Mas o camisa 10, ele tem que ser diferente. Ele usa a camisa 10 do Cuiabá Esporte Clube. Ele é o camisa 10 do time. Quando você olha um time, você olha primeiro pro 10 e você olha pro centroavante, você olha pro goleiro. É as únicas posições que você sabe mais ou menos como vai funcionar. E o Max não conseguiu dar um passe. Não conseguiu dar um passe diferente. O Pita deu um passe de costa, um lindo passe para ele entrar na área e pensar a porra da jogada. E ele não conseguiu nem dar o passe para quem chegava, nem bater com precisão e a bola saiu. Não dá pro Max ser titular do Cuiabá. Desculpa, não tem noção, não tem condição nenhuma. Mas eu entendo o Petit. O Cuiabá pro meio de campo hoje tinha Max, Sobral e Lucas Mineiro, Guilherme Madruga. Entre Guilherme Madruga e Max, dá pra jogar sem meia. Dá pra jogar com ponta ali, dá pra jogar com zagueiro no meio de campo.
Dá pra jogar comigo no meio de campo. Dá pra jogar com um cachorro no meio de campo. Porque não estão rendendo. O Matos vem com uma realidade. O Guilherme Madruga pode oscilar. Ele veio como uma promessa. O Matos veio como realidade. O Cuiabá trouxe ele como uma realidade do futebol. E ele não está jogando para isso. E agora eu vou dar um questionamento, vou dizer um questionamento que fizeram para mim no estádio. Porque as pessoas ainda minimamente conversam comigo, perguntando alguma coisa, como se eu soubesse um pouco mais que elas. Somos todos no mesmo barco. Mas não tem ninguém na base que troque de roupa nesse elenco do Cuiabá. Não tem ninguém que troque de roupa. O Caleb treinou no final da temporada passada. O Luiz Felipe treinou no final da temporada passada. O Pablo entrou na temporada passada. O Tito treinou também. Todos esses treinaram no Cuiabá. Não tem um moleque para tentar dar um oxigênio para esse elenco. Alguém que entre e dê uma butinada em alguém para ver se acorda a porra do elenco. O Cuiabá não consegue mostrar nada. Não consegue mostrar nada. Nem garra você vê em campo. Você não vê garra em campo. E às vezes é por isso que eu peço a volta do Davidson, e agradeci nesse ponto, e pedi a volta do Alain Perriot titular. Porque o Alain Perriot é um insuportável dentro de campo. Ele é insuportável. Primeiro lance que o Luiz Adriano tentou dominar, o Alain Perriot faz um escarcéu na vida do Luiz Adriano, ele cai, pede falta, o Luiz Adriano reclama e toma um amarelo com 30 segundos em campo. Então assim, é um time muito apático. Você não consegue entender. E aí, se você vê, o próximo jogo vai ter Denilson, então vai ter uma melhora. Porque o Denilson ao lado do Sobral é o que me dá um mínimo de esperança para uma melhora do Cuiabá. Mas, quando o Denilson e Sobral cansar, vai entrar Max e Guilherme Madruga. E aí? E aí? É uma perspectiva de melhora? Cleison fez um jogo ruim. Faz uma temporada abaixo da última, porque o Cleison carregou o Cuiabá em 2021 e fez uma ótima temporada na temporada passada, 2023. Quando ele volta, muda o patamar do Cuiabá naquele momento. Externo do Bahia, na arena. Um empate 1-1. Gol do Canu, só que não foi o gol do Bahia. Não fez e não saiu nesse jogo. Hoje demorou pra sair. Ele saiu, mas demorou. O Eliel sai antes. Por que o Eliel saiu? Por que o Eliel saiu e o Cleison ficou? E aí? Me explica. Não entendo. E hoje, eu não faço pergunta coletiva, mas hoje eu queria fazer uma pergunta. O Cuiabá precisa de reforços urgente ou imediatamente. Ele precisa de alguém que mude esse meio de campo do Cuiabá. Ele teve 3 motorzinhos durante grande parte da temporada, ou 2 motorzinhos e um cara tático, técnico, que era muito bom, que era o Cepelini, que até saiu no meio da temporada. Mas no total teve Denilson, Ranielli e Sobral. Na reta final, o Sobral até perde a bate titular para outros mineiros, que é mais para testar para a próxima temporada. Não pela bola. Assim, não sei. O Cuiabá não conseguiu trazer ninguém no nível do Ranielli. O Cuiabá perdeu o PP, certo? E trouxe o Ranielli. Perdeu o Ranielli e trouxe o Guilherme Madruga. Ah não, Felipe. O cara que veio pro lugar do Ranielli não foi o Guilherme Madruga. Foi o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes foi uma reposição do Gava lá atrás. Talvez fizessem mais ou menos a mesma função. E agora, para terminar, que é um questionamento que me deixa mais emputecido ainda. Mais pé da vida. O Marcão, o Cuiabá chutou o Marcão em 2022. Ele é titular do Cuiabá hoje. O Cuiabá abriu mão do Gava na temporada passada pelas opções. O Gava seria titular e o melhor jogador do time hoje. E faz esse destaque no Goiás. Quando entra no Goiás, muda o time do Goiás. Então assim, o Cuiabá decidiu piorar o elenco e mostra que não tem peça de reposição. O Pita estava exausto, o Pita estava morto, o Pita não se aguentava em pé. O Pita deve ter sido levado para casa de maca hoje, de cansado que ele estava. E não entrava o Lúcio.
O Lúcio não tá preparado para esse time e ele é o único centroavante reserva do Cuiabá. Por que ele não puxa o Tito? Sub-20. Testa ele lá. Se ele não tá preparado, testa o outro. O Cuiabá investe muito na base. O Cuiabá tá entre os 8 melhores times do Brasileirão Masculino Sub-20. Ao contrário do feminino, que não vive boa fase, nunca teve essa boa fase. E aí? O que nós vamos fazer? Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. 5 derrotas e um empate. 0 gols feitos. 11 gols sofridos. Só não é a pior defesa, porque o Vasco tá fazendo uma força danada pra tomar gol pra cacete também. Essa é a verdade. É outra questão minha também. Mas assim, não dá. Não dá. Torcedor, como torcedor igual você, não desista do clube. Falo isso para qualquer momento. Assim como eu falei para o torcedor do União do momento, na temporada passada, quando a equipe começou a oscilar e não classificou na Série D, falo para o torcedor do Cuiabá, não desista. Mesmo que seja difícil, não desista. Continua apoiando o time. São 6 rodadas de 38. Ainda faltam 32 rodadas. A situação não está fácil. Equipes... O Cuiabá não pode deixar passar 1/3 do campeonato, que aí fica irreversível. América, Curitiba e Goiás estão aí para provar na temporada passada. Então, assim, não desista, continua apoiando. Domingo, Cuiabá e Criciúma e Cuiabá no Heriberto Rios. Só Jesus na causa. Tô com um certo medo desse jogo aí, porque o Criciúma vive uma boa fase, apesar da derrota pro Palmeiras. A equipe tem menos jogos do Campeonato Brasileiro, o Criciúma. E é isso. É isso, galera. O que eu tenho pra dizer. Falei até demais, quase 18 minutos de vídeo. Amanhã, na sexta-feira, tem estreia do nosso novo programa chamado Arena Feminina. No sábado tem transmissão de Misto e Capital. E no domingo tem a transmissão para Criciúma e Cuiabá, todos aqui no Na Coruja. Beleza? Valeu, deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. Até a próxima.